Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber como estará a sua vida amorosa até o final do ano. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso coração de quartzo rosa. Eu vou começar aqui com o nosso olho grego. Vou colocá-lo aqui ao lado. Baralhinhos ao lado aqui também. E bora lá descobrir sobre a vida amorosa até o final do ano. Meus guias de luz, que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá descobrir então. Queremos saber detalhes, detalhes tão pequenos e tão pequenos de todos nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, mesa aberta. Então a gente pode saber tudo. Tudo. Aqui é para... Esse tipo de mesa, gente, é só para os fortes, viu? Quem é fraco não assiste, não. Não assiste, não. Não dá conta, né? Porque às vezes vem mensagem que a gente não quer saber, né? Tem essas coisas. Eles acabam falando coisas assim, né? Que às vezes a gente não tá pronto para escutar. Vambora lá. Meus guias de luz, vambora lá, que eu tenho a capacidade e o discernimento de entender. Estamos aqui com o baralhinho da confirmação, baralhinho do complemento, para poder descobrir a vida amorosa de quem escolheu aqui a nossa primeira opção, a vida amorosa até o final do ano. Vamos lá, então. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa, nós temos aqui um rei de ouros. Eita! Aqui nós temos 7 de paus. Três de copas, 4 de espadas. Tem um gatinho aqui com ela, olha que coisa mais linda. Aqui nós temos o 2. Não, que 2 o que, Ana Cristina? Ana Cristina doida, gente. Não leva em consideração às vezes assim, não, tá? Nós temos aqui um 10 de paus. As de espadas. Mago. Nossa, 9 de paus. Pajem de paus. 4 de copas. Nossa, esse 4 de copas é bonito. Esse baralho é bonito demais, gente. Cavaleiro de espadas. 9 de espadas. Aqui nós temos a roda da fortuna. Cavaleiro de ouros, 10 de espadas, 6 de ouros e a carta do 5 de espadas. Vida amorosa até o final do ano. Vamos lá descobrir. Deixa eu só ver se o trem tá retinho ou não. Eu já tô percebendo, antes de levantar e ver se o negócio tá retinho, eu já tô percebendo que não tá tanto não. Vamos ver se agora melhorou um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver esse trem, peraí. Calma, muita calma nessa hora. Não está não, Aninha, sua louca. Melhorou agora? Meio-ioiô? Meio-ioiô, gente. Acho que melhorou um pouquinho, né? Vamos lá, então. Aqui podemos guardar a lupita. Temos o cavaleiro de ouros. Temos o rei de ouros abrindo. Gente, vamos pegar e vamos falar sobre isso? Que isso aqui é uma coisa muito importante, tá?
Todas as vezes que a gente tem a carta do Rei de Ouros, fala de uma estabilidade muito grande em algum relacionamento, principalmente se é coisa amorosa e a gente quer saber da sua vida até o final do ano. Então já vem falando, olha, tem coisa que vai chegar para você que é uma estabilidade amorosa, sem dúvida alguma, tá certo? Só que embaixo a gente tem o quê? A gente tem um 7 de paus. A carta do 7 de paus, ela fala do quê? Daqueles limites que temos que colocar, não é mesmo? 7 de paus e o 9 de paus. E você pode ver que ele tá aqui. Aqui eu vou explicar exatamente o que tá acontecendo. A maioria maçante que escolheu isso aqui, gente, porque aqui, deixa eu falar com vocês, isso aqui é uma leitura generalizada, né? Mas a maioria que se conectou aqui, ó, sofreu muito por causa de um amor. Não somente sofreu muito por causa de um amor, mas ainda está sofrendo por causa de um amor. Porque aqui, quando a gente tem uma roda da fortuna, a gente tem um cavaleiro de ouros e a gente tem um 10 de espadas, a gente está falando de uma transformação muito grande em alguma situação que está perdurando por muito tempo. E o que está perdurando por muito tempo? Aqui, ó, um sofrimento profundo. O 10 de espadas numa carta, numa jogada de relacionamento, foi algum término. Só que acontece que esse término, ele terminou, gente, de uma maneira muito feia, né? Esse término acabou assim, né? O relacionamento acabou de uma maneira muito feia. E aqui eu já posso dizer com toda a certeza do mundo que ninguém saiu ganhando aí, não. Ninguém. Porque aqui a gente acabou com 5 de espadas. Então aqui, ó, dá para poder ver claramente que era um casal que no final das contas deixaram com que os dois deixaram aí, ou as duas, com que o ego falasse mais rápido. Porque a carta dos 5 de espadas, eu tô abrindo a janela aqui um pouquinho, gente, porque tá com essa vela acesa, tá com aromaterapia, incenso, tá tudo aqui no quarto, tá ficando doido demais. Aí, o que acontece é que aqui, ó, duas pessoas se deixaram levar por causa do ego. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso, tá? Só que quando a gente tem aqui um 9 de paus e um 7 de paus, é aquele momento que chega na sua vida que você tem que colocar um basta. O 9 e o 7, eles falam daquelas barreiras que a gente vai colocando. Para a maioria de vocês já nem estão conversando mais com esta pessoa do passado. A pessoa do passado aqui, no caso, é um rei de ouros. Aqui não tenho dúvida sobre isso, tá? Só que acontece que quando o rei de ouros, gente, quando esse homem, ele tá virado no lado sombra dele, ele não tá no lado luz, é aquela pessoa que ele fica completamente materialista, interesseiro, é aquela pessoa que só pensa no dinheiro, só pensa no status, é aquela pessoa que valoriza qualquer coisa que traga para ele algum ganho financeiro. Então, é aquela pessoa que ele pode amar uma pessoa profundamente. Profundamente. Ele não coloca aquela pessoa como prioridade. Ele não coloca nem na listinha. Quando vai pegar e vai fazer lá uma listinha no Excel das prioridades, a pessoa que ele gosta, gente, não entra nessa listinha. O negócio dele é trabalho, dinheiro, conquistar, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo outro, entendeu? O cara, ele vive na 3D. Ele vira na 3D completamente. Só que quando a gente vê aqui, ó, foi uma pessoa que, querendo ou não, fez muito mal para vocês. Muito mal. Mas só que aqui, ó, a maioria conseguiu, no mínimo, bloquear. Se você ainda não bloqueou essa pessoa, de alguma forma isso ainda tem que acontecer. Aqui, como nós temos um 10 de espadas e um 9 de espadas, eu tô falando com pessoas que estão aí com uma depressão profunda. A gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar. Então, a carta do eremita já vem falando aquelas pessoas que passam o que as pessoas chamam de a noite escura da alma, que é aquele túnel horroroso que eu descrevo aqui no canal, né? Que é aquela coisa sem luz, úmida, é aquele túnel que ele é cheio, gente, ele é cheio de lâminas, né? Na parede, grudadas na parede.
E aí a pessoa vai tentando, ela não consegue enxergar, ela perde a direção, ela perde o rumo, ela não sabe para onde que ela tá indo, e ela vai se, ela encosta, ela se corta. Então ali o que que precisa? De silêncio. De silêncio. Porque tem ali, ó, é um túnel, tem uma saída. Tem uma entrada, tem uma saída. Só que acontece que às vezes a pessoa ela fica tão desesperada que ela não sabe nem para que lado que ela vai. Ela entrou numa direção e ela continua às vezes voltando ali. Só que de um lado desse túnel a gente tem um inferno, do outro a gente tem um paraíso. E a pessoa ela não confia que lá do outro lado está o paraíso e ela fica voltando às vezes para o inferno. Só que a maioria que, graças a Deus, já passou por isso, já passou por essa fase. Porque aqui, ó, esse cara aqui, ele tá completamente bloqueado. Ainda existe aquele momento em que vocês têm aquela... Aqui, eu acho que muito provavelmente vocês tiveram uma última conversa, vocês tiveram uma última discussão, vocês tiveram alguma última troca de mensagens que não foi legal, porque aqui a gente tem um cavaleiro de espadas e a gente tem um 9 de espadas. Então, esse arregaçado aqui, ó, ele acabou falando alguma coisa para vocês que machucou vocês profundamente, um 10 de espadas, né? Aqui a gente tem um 10 de paus. E aí, o que que aconteceu? Um isolamento. Isso aqui, não, aqui ó, a gente tem um 3 de copas e a gente tem um 4 de espadas. Então, é uma pessoa que se isola completamente do mundo, de tudo e de todos. É aquela pessoa que ela vai, chega de noite ali, às vezes, ela coloca o telefone dela no silencioso, as pessoas podem mandar recado, pode mandar mensagem, ela não atende. Vocês estão entendendo? Aqui tem uma coisa muito séria falando sobre isso. Muito séria mesmo. Só que acontece que o que tem que prestar muita atenção é que logo aqui, ó, a gente tem um pajem de paus e a gente tem um 4 de copas. Isso aqui vai ter um convite. Isso aqui vai ter alguma coisa. Aí a gente vai pensar de quem que é. Porque se vocês já bloquearam essa pessoa, se essa pessoa machucou vocês em alguma última discussão, alguma última conversa, né? Porque aqui quando vem, gente, vocês não estão entendendo, quando aparece aqui esse 5 de espadas com o cavaleiro de espadas, a maioria que trocou, gente, aquelas farpas, aquelas lâminas, né? Pensa naquela gilete que vai saindo, pá, pá, pá. Lembra, gente, da gilete que usava lá nos anos 50, 60, que não sei se vocês já viram, né? Mas é aquela coisa, isso aí, uma pessoa que ela tem um 5 de espadas e o cavaleiro de espadas, a língua da pessoa é aquilo ali. Então, todas as vezes que a pessoa pega e fala alguma coisa, ela solta aquilo ali e corta a alma, né? E essa pessoa, de alguma forma ou de outra, deixou vocês completamente machucados. Mas muito machucados mesmo. Um 10 de espadas é a carta mais arregaçada que tem no tarô, gente. Essa carta é arregaçada. Só que acontece que aqui, ó, eu quero que vocês saibam que na hora que você atingiu ali o fundo do poço, não tinha mais para onde descer. Tinha ali, né, um alçapão, vocês foram parar no brejo, deram uma nadadinha básica. Sapinhos, coisa mais linda. Vamos comer lodo, que delícia. Mas já passou. Aqui, ó, vocês já começaram a enxergar o final do túnel. Aqui já começaram a escutar vozes do paraíso, não as vozes do inferno. E aí vocês começaram a ir na direção certa. Sem dúvida alguma. Porque quando a gente tem um as de espadas, tem um antes e tem um depois. Tem algum momento, tem alguma verdade que vem à tona. Tem pessoas aqui, ó, quando a gente tem um 4 de espadas, um 10 de paus e um 10 de espadas, a gente tá falando de pessoas que ficaram acamadas. Que aqui até mesmo, né, essa energia tão ruim, emocional, ela reverberou no corpo físico. E aí tem muita gente aqui, ó, que foi parar na cama, no fundo do poço mesmo. Isso aqui, 10 de paus com 4 de espada, gente, é uma pessoa que ficou mal. Só que acontece que, olha só,
Na hora que vocês se levantam daí, ó, a gente, pra começar, né? A gente tem 4 e 4, logo aqui de cara, né, gente? A gente tem aqui um 4 de espadas, que já vem logo falando. Cadê o outro 4? Eu tinha visto um outro 4 aqui, será que eu que tô doida? Não, gente, tá aqui, ó, 4 de espadas e o 4 de copas. Então, a gente tem a carta do imperador, como mensagem subliminar. Aí a gente pensa assim, Aninha, é esse arregaçado carniça Mushiba voltando? Né? Não, porque a carta do mago tá aqui. E a carta do mago fala o quê? De coisas novas. E eu quero que vocês aprendam uma coisa que é muito legal. A carta do 4 de copas é porque é mais ou menos assim. O 4 de copas sempre fala, né? Aqui a gente tá falando de um término. Então é aquela coisa que a maioria aqui não sabe o que aconteceu. Né? O 4 de copas é do tipo assim, meu Deus do céu, aonde que eu fiz errado? Aonde que eu falei errado? Aonde que eu agi errado? Aonde que tudo deu errado? Né? Porque tem muita gente que às vezes fica pensando, tava tudo tão certo, tava tudo tão maravilhoso, vocês estavam indo em uma direção muito legal. Só que de repente isso aí acabou tudo. Isso aí, ó, pá, 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 vocês estão entendendo? O 4 de copas é a hora que vocês ainda ficam tentando entender aquela situação como um todo. Só que aí vocês podem entrar num momento de letargia profundo. Que vocês às vezes ficam assim, não quero saber de relacionamento, não quero conhecer ninguém, não quero isso, não quero aquilo. Só que acontece que aqui é errado. Por quê? Porque o 4 de copas, prestem muito bem atenção, para quem puder dar um zoom aí, olha aqui. O 4 de copas sempre fala de uma oportunidade muito grande que vem depois deste momento. E que é uma oportunidade que a gente não deve perder na vida. E o que é? A gente tem aqui a carta do mago. Então, a gente tem uma pessoa nova, tem uma situação nova. Isso aqui é uma jogada de amor. A gente quer saber da sua vida amorosa até o final do ano. Então, aqui vem falando, e aqui vem falando de um pajem de paus. O pajem de paus fala de alguma mensagem que você recebe e que muda essa situação aqui completa. Vamos pegar e vamos falar sobre isso aqui, ó, porque para algumas pessoas... e eu não tenho dúvida sobre isso, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. Se vocês mantêm essa pessoa que tá aí, né, que fez mal a vocês e tudo mais, e tá aqui, ó. Se vocês mantêm essa pessoa bloqueada e tudo mais, se vocês desbloqueiam, vocês podem receber uma mensagem dela, tá? Vocês podem receber. Vai ser gatinho, vai ser bonitinho? Não vai. Aqui tá acabando com 5 de espadas. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma outra coisa. A gente tem um 3 de copas, carta do pajem de paus, e a gente tem um 6 de ouros. Isso aqui, ó, vem falando de uma situação nova, né? Porque aqui tem um as e tem um pajem, e aqui a carta do mago, alguma coisa nova que chega para vocês. E essa coisa nova, a carta do imperador como mensagem subliminar, vem falando de uma pessoa nova com intenções extremamente sérias. Sérias, né? Que pode, inclusive, surgir de amigos. Então, aqui pode ser, aqui tem uma situação muito, muito maravilhosa. Sabe aquele tipo de amor que pode surgir entre dois amigos? Que podem ser aquelas pessoas que são, assim, melhores amigos, né? E aí surge aquele amor, de repente aquela amizade vai crescendo e tudo mais, e vai descobrindo isso. Pode ser alguma pessoa que é apresentada por amigos muito próximos. O 3 de copas não fala de conhecidos, tá, gente? O 3 de copas, ele se refere ou aos nossos irmãos, irmãs, ou ele é de pessoas que a gente considera como tal. Então, seriam, assim, os melhores amigos, né? Então, aqui, ó, tá falando daquele grupinho seleto mesmo que pode sair alguma coisa. Um pajem de paus com a carta de um 6 de ouros vem falando, o pajem de paus é aquela coisa que na hora que você encontra a pessoa, é uma coisa assim, uma paixãozinha, sabe? Não é aquela coisa que é um amor logo de cara. Isso aqui a gente tá falando até o final do ano. Isso aqui é uma leitura atemporal, então como a gente tá aqui amanhã, não, a gente já tá em outubro, né? É porque eu tô gravando no dia 30 de setembro. Mas
aqui a gente já tá, quando for ao ar, já vai ser outubro, né? Então, aqui já tá falando, então vamos colocar outubro, novembro, dezembro. Então, para quem não está assistindo aqui agora, for assistir depois, coloca nos próximos 3 meses aí da vida de vocês, tá? Surge alguém aonde essa paixonite, ela vai ser recíproca, porque o 6 de ouros fala isso, principalmente numa jogada aqui, tá certo? Só que para a maioria aqui, ó, vocês ainda estão naquele processo de deixar de lado a carniça, de deixar de lado a mochiba e falar assim, gente, eu não quero saber dessa mochiba, eu não quero saber dessa carniça por nada na vida, porque esse moço aqui, ó, isso aqui é pegadinha do Faustão. Isso aqui é pegadinha. Aí, essa pessoa nova que tá surgindo, a gente tem aqui, ó, um 9 de paus e a gente tem um 9 de espadas. A gente tem a carta de quem? Do eremita como mensagem subliminar. É uma pessoa que tá solteira. É uma pessoa que é solteira, tem as características do imperador. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem um 3 ali, temos algum outro 3 aqui? Não temos. Temos um 5 aqui. Temos algum outro 5 por aqui ou não? Acho que não, né? Mas a gente tem, olha que coisa engraçada, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus do céu, gente, quando a gente tem isso aqui, ó, é uma coisa que vai dar uma continuidade muito grande, viu? Muito grande. Mas quando a gente não tem, por exemplo, o 1 e o 2, para quem tá aprendendo a ler mais assim e olhar os números das cartas também, o 1 e o 2 mostra que é realmente uma pessoa que você não conheceu ainda não teve aquele princípio, né? Quando você tem 1, 2, 3 e 4, aí às vezes você vai ver que vai ser, é muito assim, a espiritualidade é muito fodástica. Aí ela coloca carta do julgamento, coloca um 6 de paus, coloca um 6 de copas para poder mostrar que é uma pessoa que você já conhece e que ela pode estar retornando para sua vida, porque aquela 1, 2, 3 vai falar justamente sobre isso, sabe? De uma coisa que já tá por ali, é uma coisa que já pode já ter existido alguma coisa entre vocês ou não, tá? Mas aqui, como não tem o 1 e o 2, mostra que vocês ainda não se conheceram, não é ninguém assim. Então, é por isso que a gente, vamos ver aqui que eles estão falando. 6. 6 de espadas. Com o 6 de ouros, a gente tem agora a carta dos enamorados. Aqui, nós temos o Aça e o Aça. Gente, isso aqui vai ser uma paixão muito grande na vida de vocês, hein? E olha que é uma paixão que é aquele tipo de coisa que essa pessoa, ela chega até o final do ano, mas aqui não mostra, né? Olha aqui, possibilidades. Presta atenção, gente, porque aqui a gente tem 5 e 5. Isso aqui, ó, essa pessoa nova que aparece na vida de vocês até o final do ano, pode dar, inclusive, em casamento. Em casamento. Pode dar numa paixão, numa coisa. Porque aqui a gente tem um as de espadas, né? Então, para quem ainda tem resquícios desse relacionamento que não deu certo, isso aqui a gente tá falando de uma coisa que pega, conhece a pessoa e tudo fica para trás, tá? E aqui, ó, esse convite que pode aparecer de vocês, pode vir de um grande amigo, né? Mesmo que essa paixão não venha desse amigo, vocês não acabem ficando com nenhum amigo, né? Essa coisa, mas aqui, ó, tá falando profundamente de que vocês podem receber, por exemplo, estão lá no momento caladinho, bonitinho, em casa, achando que não vai sair, que não vai fazer nada, pá, recebe uma mensagem lá, e aí vocês acabam saindo e conhecendo essa pessoa. Vocês têm que tomar muito cuidado. Eu aqui, gente, se fosse vocês, olha, gente, vocês têm que manter essa pessoa aqui no bloqueio. Isso aqui a gente tem um 5 de espadas e a gente tem um 5 de paus. Então ainda pode ter muito conflito com essa pessoa até o final aí do ano, tá? Nessa vida amorosa. Meu Deus do céu, rainha de paus. A maioria de vocês vão encontrar uma pessoa que é aquele tipo de pessoa que vocês estão esperando a vida inteira.
A rainha de paus, ela tem essa capacidade, é a que mais tem a capacidade de materializar os seus sonhos. A tal da lei da atração é a rainha de paus. Então, quando ela aparece assim, ó, na jogada, é do tipo assim, você pode esperar, é aquela pessoa, se algum dia você escreveu cartinha para o universo, se algum dia você fez alguma coisa, eu quero, pessoa nova que eu tô falando, tá, gente? Não é negócio de ficar chamando carniça do passado de volta para vocês, não. Para quem fez isso aí, ó, é essa pessoa que chega, sem dúvida alguma, tá? Vamos trocar aqui, ó, vamos passar para a segunda. Saber da sua vida amorosa até o final do ano. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que o nosso baralhinho lindo e maravilhoso. Então vamos lá, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui, ó, a nossa segunda opção, que é o nosso coração de quartzo rosa. Mostra aqui pra gente a vida amorosa de quem escolheu até o final do ano. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas do tarô. Vamos lá, então. Aqui está. Pegar o nosso baralhinho do complemento. Baralhinho da confirmação. Coisa linda, coisa linda. Adoramos esse baralhinho. Não, gente, caindo muita coisa aqui. Pode parar, pode parar, pode parar. Vocês podem parar. Vamos lá, devagar e sempre, vamos descobrir aqui. Meus guias de luz, por obséquio, né? Nós gostamos de detalhes tão pequenos de tudo aqui na mesa. Vamos lá? Energia principal que nós temos na mesa. Nossa, nós temos a rainha de copas. Tô falando com a turma dos curandeiros aqui, ó. 5 de ouros. Sem dúvida. Carta do louco. Pajem de ouros. Capiroto. Carro. 9 de ouros. 7 de ouros, 10 de ouros, cavaleiro de espadas, 6 de copas, 3 de paus, pajem de espadas, 4 de paus, papisa, pajem de paus e 8 de espadas. Olha que coisa mais maluca. Vocês são doidos demais. Vida amorosa de vocês até o final do ano. Deixa eu só ver se o trem tá reto ou não, né, gente? Ou não. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Olha, aqui já abriu com a rainha de copas, né? A rainha de copas, ela representa situações em que algumas coisas aqui, tá? Isso aqui vem falando muito da personalidade de quem escolheu aqui. Nossa, o trem tá ficando muito quente aqui, gente. Eu liguei o aquecedor. Nossa, e agora tá pegando fogo. Mas enfim, olha aqui minha mão, como é que ela tá ficando. A rainha de copas vem falando de personalidade das pessoas, né, que elas se identificaram aqui. Claro que isso aqui é uma jogada generalizada, né? Mas são pessoas que aqui, infelizmente, quando a gente tem uma rainha de copas e a carta dos 5 de ouros em jogadas de amor,
Foram pessoas que de alguma maneira passaram por alguma situação em que elas se deram demais e não receberam nada em troca, tá certo? A rainha de copas é aquela mulher que ela vai, gente, ela faz de tudo que ela pode para a pessoa. É aquela pessoa, ela abre mão dela, ela abre mão da casa dela, ela abre mão da família, ela faz de tudo para agradar a pessoa. É aquela que, infelizmente, ela às vezes acha que pode amar por duas pessoas. É aquela pessoa que ela chega e se ela acha que ela realmente encontrou o grande amor da vida dela, meu Deus do céu, nada tira isso da cabeça dela, nada. E ela vai lutar por aquilo ali, ó, para sempre, às vezes, né? Mesmo que isso tire dela tudo, sabe? Aqui, a rainha de copas tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente tem um 5 de ouros, porque aqui vem falando de uma pessoa que ela pode ter ficado, inclusive, doente, né? Emocionalmente falando, com toda a certeza do mundo, entendeu? Aqui podia estar com uma pessoa que era... Sabe aquela coisa de você tá para poder encontrar uma pessoa linda e maravilhosa, mas aí a vida manda a pegadinha do Faustão? Que muitas vezes tem, inclusive, as características daquela pessoa que você vai encontrar, né? Só para poder confundir a cabeça. Aqui é uma coisa, e isso, na maioria das vezes, acontece com isso. Por quê? Porque essa rainha... ela já nasce, gente, com uma qualidade de empatia muito grande. Ela já nasce com uma qualidade de curandeira muito grande. Vocês têm noção do tanto que isso é sério na vida? Então, o que que acontece? Essa mulher, ela chega... e ela fica enlouquecida por uma pessoa e ela vai ali perdendo a personalidade dela aos poucos, sabe? E aí encontra um capiroto desse aqui pela frente, a pessoa abusa completamente, tá? Só que acontece que aqui, ó, de alguma maneira ou de outra, ela encontrou a liberdade dela. Aqui, gente, ela encontrou o Mel Gibson no meio do negócio e ela saiu gritando Freedom! Vocês estão entendendo? Aqui foi isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A carta do louco com pajem de ouros é uma pessoa que aprendeu. Eu tô falando de vocês, tá? Eu tô falando de quem pegou e se conectou com aqui, com o coração. De quartzo rosa. Então, eu tô falando aqui com pessoas que você, sem dúvida alguma, aprenderam a se libertar, né? Vocês conseguiram essa coisa da liberdade de vocês, sabe, conseguir falar não e sair fora de algum relacionamento ou de uma pessoa que foi extremamente abusivo, tá? Ou abusiva. Aqui teve um dinossauro que não estava lindo. Aqui, vocês estão entendendo? Não estava gatinha a situação. E aí a pessoa vai, vocês... 9 de ouros. 9 de ouros. Só que aqui a gente tem um 9 de ouros e a gente já tem um 7 de ouros. Olha que coisa mais engraçada, né? Porque para algumas pessoas aqui, ó, vocês largaram relacionamentos talvez de muitos anos. Porque aqui a gente tem um 10 de ouros e a gente tem a carta de quem? Do cavaleiro de espadas. Se a gente tem essa combinação aqui, ó, é uma pessoa que sai e abandona não, larga, tem que largar, porque aqui era uma coisa abusiva, né? Este relacionamento, uma estabilidade aqui, ó, que existia. Vocês estão entendendo? Existia uma estabilidade que não está aí mais. Aí, 9 de ouros. É aquela hora que a pessoa já consegue, né? Aquela independência emocional. Para algumas pessoas conseguiram uma independência financeira. Para algumas, vocês ainda estão aí, ó. Catando um pouquinho de cavaca aí. Ai, meu Deus do céu, mas estão ali, ó. De alguma maneira ou de outra, vocês vão chegar lá. Nós temos um 6 de copas e a gente tem um 3 de pausa. E olha, já tô avisando. Eu tô fazendo essa leitura aqui, ó, comecinho de outubro, né? Então, aqui, ó, se você não pegar logo quando isso aqui for ao ar, conta nos próximos 3 meses. Aqui a espiritualidade já vem falando, né? A carta do 3 de paus fala do que? Futuro próximo, de quando você assiste a leitura até 3 meses, tá certo? Para quê?
para que consiga essa independência. Então, para muitas pessoas aqui, ó, é como se vocês realmente, gente, a carta do 8 de espadas fala daquela coisa de ter um medo profundo, né? Aquele medo que paralisa, aquele medo que não deixa a pessoa seguir adiante. Só que eu quero que vocês entendam é que todas as vezes que a gente tem o 8 de espadas, vem mostrando que são coisas das nossas cabeças. Vocês estão entendendo? É uma realidade paralela que é criada através do medo que a gente sente. Cada espada dessa aqui, ó, a gente está falando de um medo que a gente sente, de um pensamento, às vezes negativo, que crava a gente ali no chão, que não deixa a gente andar, que não deixa a gente se libertar. Você tá entendendo? Então aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com isso, porque algumas pessoas estão, sem dúvida alguma, passando por esse momento na vida, tá certo? Aqui a gente tem um pajem de espadas, a gente tem um pajem de paus, um 4 de paus e a carta da papisa. Aqui a carta da papisa, acima dela tá falando da carta do carro. Como a gente tem carta do carro e a gente tem a carta do louco e a gente tem esses pajens aqui, ó, muitas pessoas vão fazer alguma viagem, vai prestando atenção nisso que eu tô falando, tá? E vocês vão conhecer alguma pessoa nessa viagem. Para muitos, vocês vão viajar ou em família, ou com pessoas que vocês consideram como tal. 10 de ouros fala disso, tá? Mas aqui o 10 de ouros é aquela família de sangue. Pode ser a família de sangue que você criou na vida? Pode, né? Então pode ser com seus filhos? Pode. Pode ser aquela família... Aqui pode, sem dúvida alguma. E tá mostrando, né, isso. Só que, olha só que coisa mais engraçada. Tem uma coisa muito peculiar que eles estão mostrando aqui, ó, porque aqui tá perguntando um 8 de espadas, cavaleiro de espadas, pajem de ouros. Aqui, ó, é uma pessoa nova que vocês conhecem, só que esse medo que aparece dentro de vocês, para a maioria, vocês vão ter algum medo aí em relação aos filhos. Vocês estão vendo? Eu tô conversando com muitas pessoas aqui que vocês têm filhos. Ou vocês, isso aqui podem ser pessoas que podem pegar e meter o bedelho, né? Em alguma coisa aí, mas isso tá na cabeça de vocês. Aqui com o 8 de espadas, tá falando sobre isso. Para muitos aqui, ó, é porque essa pessoa, ela vai ser mais nova que vocês. E ela pode ser bem mais nova, porque a gente tem 3 páginas aqui. E aí a gente tem a carta do mago, que vem falando de uma pessoa nova na vida de vocês, né? É uma pessoa, assim, além dela ser nova na vida, uma pessoa que vocês ainda não conheceram antes, que vocês conhecem nessa viagem, mas pode ser uma pessoa que se ela não for mais nova de idade, ela pode ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa que às vezes, prestem muito bem atenção nisso, ela tem aquela coisa muito jovial. Aqui não tá mostrando uma pessoa infantil, não, mas tá mostrando aquela pessoa que pode ser jovial, tá certo? Essa pessoa vem para ficar necessariamente na vida de vocês? Aqui, gente, quando a gente tem um cavaleiro de espadas, eu acho que vocês não vão querer que essa pessoa fique. Vocês não vão querer por causa disso, porque vai ter algum guerigueri em relação. Eu acho que aqui, ó, vocês vão pegar e vão falar assim, não, porque aí o cavaleiro de espadas fala de uma pessoa que entra na vida e sai da vida da pessoa. Ela não chega para fazer morada, né? Mas por causa disso, por causa de um medo, aí a gente vai olhar qual que é o medo aqui, a idade dessa pessoa. A gente tem mago e 3 páginas, né? E são 3 páginas fazendo, assim, convites para vocês. Tem disso, né, gente? Gente, é uma coisa tão engraçada, né? Eu lembro quando eu tô com 48 anos, mas eu lembro quando eu tava vamos colocar aí uns 41, foi quando eu separei, 40, eu separei com 40, né? E aí, nossa senhora, até uns meus 46 eu vou falar. Gente, só homem mais novo que me chamava para sair, vocês acreditam nisso? Só homem mais novo, mas bem mais novo, bem mais novo.
que chegava e falava assim, sabe? Aí tinha aqueles contatinhos que a gente tem assim a vida inteira, que às vezes, né, quando fica sabendo quando a gente tá solteiro, volta a mandar mensagem. E isso não acaba com o tempo, não, viu, gente? Isso não acaba. A gente fica com eles assim o resto da vida. Eu nunca vi. E eles percebem que a gente tá assim solteiro e tudo mais, e eles pegam e mandam. Mas tirando isso de pessoas novas assim que eu conhecia, nenhum homem assim me chamava pra sair, não. É tudo galeto. Coisa engraçada, né? Aqui tem mais ou menos isso. Eu tô conversando com essas mulheres em que homens bem mais novos podem chamar vocês para saírem, viu? E eu tô falando assim de 10 anos, talvez. A carta do mago pode falar muito sobre isso. Do mago com os pajens fala sobre isso, né? A carta do cavaleiro de espadas, normalmente eles podem pegar e falar. Se a gente for olhar negócio de idade, pedir características, os cavaleiros, eles podem mostrar isso. Principalmente que aqui tem uma papisa, então, e uma rainha. Então, a gente já está falando de uma pessoa extremamente madura aqui. Então, se isso aqui não for uma pessoa que não é da mesma, que pode ser da mesma idade e tudo mais, mas aí essa pessoa, ela não vai ser tão madura quanto a rainha de copas. Vocês estão entendendo? Então, é aquela coisa que no inglês a gente chama de fling, que é aquela coisa que a pessoa vai e realmente passa pela nossa vida. A gente tem ali um trenzinho ali com a pessoa, ou numa viagem de verão, ou durante o verão, né? Que ela não passa de uma estação. Vocês estão entendendo? Aqui tem isso. Aqui tem isso. Mas isso aqui, ó, vai vir principalmente sei lá, esse medo de ficar com essa pessoa, pensando muito aqui, ó, por causa dos filhos. O 6 de copas representa muito filhos. Ou então, do tipo assim, as pessoas, né, que você conviveu na sua adolescência, sabe, aquela coisa do tipo assim, o que as minhas amigas vão falar, o que o povo vai falar. Aqui tem uma coisa muito, muito sobre isso. Eu aqui, gente, eu não tô aqui para poder julgar ninguém, eu tô aqui só para poder ler cartinha, né? Aproveita o trem, uai, né? Aproveita. Tem gente que dá certo, tem gente que não dá certo. O meu gosto envelheceu comigo. Tem gente que o gosto não envelheceu. Eu tenho um amigo que um dia eu cheguei para ele e falei assim, o nome dele eu não posso falar aqui, que ele é muito famoso. Aí eu perguntei para ele, fulano, seu gosto envelheceu, o conceito dele, Aninha? Não. Ai, Deus. Meu Deus do céu, a rainha de copas de novo. Olha, a maioria ainda tá presa a essa relação aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a carta da torre. Tem muita gente aqui que ainda tá passando, ainda pode estar junto com alguma pessoa. 10 de ouros e 10 de ouros, meu Deus! Rei de ouros! Olha que coisa mais maluca, gente. Porque aqui, ó, vocês vão sentir um medo muito grande, mas para quem quiser investir nessa pessoa, aqui mostrou claramente que essa pessoa vem e se vocês quiserem, ela fica, viu? Aqui tem que quebrar todos os paradigmas, tem que pegar e sair fora de um relacionamento. Tem muita gente aqui que vai terminar e vai pegar e falar assim, quer saber? Eu vou viajar, eu vou para algum lugar, eu vou fazer alguma coisa. Aí vocês vão e olha aqui o que acontece. Vocês estão vendo? Nossa, que coisa forte. 2 10 de ouros, meu Deus do céu, gente. Agora aí é com vocês, hein? Nossa, 10 e 10, roda da fortuna. Gente, quando a gente tem o 10, quando a gente tem roda da fortuna, vocês não têm noção, as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido, sabe? A roda da fortuna é uma das cartas mais rápidas que a gente tem também. E falam, né, a roda da fortuna fala daquelas situações que elas chegam assim, que elas são assim predestinadas para poder acontecer com a gente também. Então pode prestar atenção que tem muita coisa para poder acontecer que vai ser assim coisa muito emocionante na vida de vocês, viu? Então é isso.
Então é isso, gente. Acabei mais uma leitura de tarô. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais uma leitura de tarô para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.